galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Cria. Eu tô aqui com minha amiga Amandinha Rizzi. Oi, gente! Mas antes de qualquer coisa, já não se inscreva. Não se esqueça Por de se favor, inscrever não, aqui nada disso. no nosso canal. Se inscreve no canal, por favor. Compartilha, curte. Comenta, manda pros amigos, vai lá no grupo da família que a sua tia só manda bom dia. Manda o link do nosso vídeo, fala aqui, ó, pra senhora ver, tia. Pode ser que ela fique assustada ou não, pode ser que ela goste também. E manda suas histórias também pro Lança Braba, tá? Que a gente tá lendo tudo que vocês estão mandando pra gente. Seguinte, hoje nós temos uma convidada maravilhosa, lindíssima. Eu estou assim, gente, já foi eleita Miss Fala Cria, porque ela é modelo, atriz, ativista, dançarina, produtora, cria do Jardim Catarina, foi Miss Brasil Trans 2020, participou do Miss Universo Trans, Eloá Rodrigues. Olá! Maravilhosa, bem-vinda, Eloá, tô muito feliz de ter você aqui. Obrigada, boa noite, galera. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E estou aqui para bater esse papo muito gostoso com vocês. Ah, tô muito feliz. Nossa, tá lindíssima. Eu olhei e Obrigada. falei, gente, essa mulher chegando ali. Eu falei, meu Deus, é um Uma jantar de produçãozinha gala. básica, que é Vou ali na básica, padaria. para comprar um pãozinho. É isso aqui, ó. Vem aqui, ó, Básica. tomar um refrigerante e comer um Sim. salgadinho com a gente. Sim, eu mesma. Seguinte, queria saber assim, quando você iniciou a carreira de modelo? Então, a minha carreira de modelo ela é muito atrelada à minha transição, né? Eu inicio a minha transição a partir da minha carreira de modelo. Porque assim, é meio que tudo uma simbiose, né? Uma coisa que foi puxando a outra. Eu sempre fui ligada às artes. Então, desde a escola eu já fazia teatro, né? Desde Fundamental 2. Então, eu já tinha essa ligação com a arte. Desde criança eu falava que queria ser artista, que queria estar nas telas. Então, isso já é um desejo muito antigo. E aí, quando eu completo 20 anos, eu já inicio na carreira de modelo. 19 para 20, né, de forma mais profissional. E aí eu começo a minha transição com 21 anos. E aí logo depois eu já conheço o mundo Miss. Então foi uma coisa que foi puxando a outra, assim, sabe? Então tem essa simbiose de um puxar o outro. E como foi pra você participar do Miss Brasil? Então, o Miss Brasil era algo muito distante da minha realidade. Quando eu conheci ainda, era uma outra franquia. Não sei se vocês têm ideia de como é. Os concursos, eles funcionam por diferentes franquias. São diferentes empresas que cada franquia tem um propósito, tem um ideal. E a franquia, quando eu conheci, ela era a Miss T Brasil, que foi idealizado pela falecida Marjorie, que era uma ativista aqui do Rio de Janeiro, e realizava o concurso aqui no Rio de Janeiro e enviava a Miss Brasil para o Miss International Queen na Tailândia. E aí, quando eu vi a Valesca, que foi a vencedora do ano de 2014, se eu não me engano, ela era uma menina negra, trans também, né, com Miss Beleza T Brasil, e ela era da periferia de BH, então ela falava dessa trajetória. Então eu vi uma realidade muito parecida. Então eu falei, tem a possibilidade. E aí eu tentei em 2014 mesmo, mandei inscrição, e 2015 e 2016. E aí eu não fui aceita. E aí eu comecei a me envolver com outras coisas, né, com ativismo, conheci a política, né, o movimento social organizado, e aí comecei a direcionar minhas energias para outras coisas sem deixar de modelar, de atuar e fazer essas coisas em paralelo. E aí em 2019 vem essa nova franquia que é o Miss Beleza T Brasil. E aí eu envio a minha inscrição e aí eu sou aceita. E aí vem essa possibilidade de eu representar. O concurso foi no Rio de Janeiro, então teve toda uma comoção, que aí tinha torcida, né? Minha família estava toda lá, meus amigos. E aí eu fiquei no top 10. E aí quando encerrou, já abriu a inscrição para 2020. Então eu falei, cara, eu vou de novo porque é o meu foco, é o que eu quero. E aí veio a pandemia. Eu falei, cara, acabou, sem possibilidade, sem chances. Mas aí eu queria desistir, aí minha equipe falava, não, vamos, vai, acredita, não sei o quê. E aí todo mundo se mobilizou, foi para São Paulo, no meio da pandemia,
E aí, em outubro de 2020, eu venço, né? Consigo a coroa de Miss Beleza T Brasil 2020. Só que aí tem 7 adiamentos, né, por conta da pandemia, para o Miss International Queen acontecer. Então, durante esses 2 anos, né, que eu sou a Miss que tem um reinado mais longo por conta da pandemia, vem todo esse processo, né, de querer desistir, de falta de apoio, falta de patrocínio. Então, tudo isso mexeu muito comigo, mas foi só mesmo uma preparação para me deixar mais forte, para conseguir chegar no Miss International Queen 2022, ser representante brasileira e ser a experiência mais incrível e transformadora que eu tive. Foi incrível. Você acha que qual foi a maior transformação que participar do concurso na Tailândia trouxe em você? De acreditar no meu potencial, né, de que eu sou capaz, de que a minha história tem um valor, tem um significado, que a minha história impacta a vida de outras pessoas, mesmo que eu nem as conheça, e que eu consigo me virar sozinha, sabe? Porque a gente é muito dependente, né? Eu sempre estou com os meus amigos, com a minha família, com a minha equipe, então eu sempre estou cercada dessas pessoas que me apoiam muito e fizeram e fazem dos meus sonhos os sonhos deles também. Mas é muito louco, assim, eu viajei sozinha, eu fui pro outro lado do mundo, sem falar a língua, porque eu não falo inglês, eu sou uma ótima atriz, né? Eu me viro, mas assim, sem falar inglês, com pouca grana, com quase 50 malas, então assim, foi uma loucura, assim, mas no final deu tudo certo. Então, esse processo me fez acreditar mais em mim enquanto profissional, né, que eu dou conta, que eu sou capaz, mas também enquanto mulher, assim, eu volto uma outra mulher, com outras perspectivas, acreditando na mulher que eu sou, assim. Foi muito incrível. E pra conciliar isso tudo, a Eloá atriz, a Eloá que é Miss, a Eloá que é ativista, como que você consegue dar conta dessa rotina tão extensa? É uma loucura, né? É uma loucura porque, assim, as pessoas, no geral, elas tentam te reduzir a uma coisa só. Você só pode ser uma coisa só. E aí, quando eu me coloco nesse lugar de ser uma multiartista, de ser uma múltipla mulher, é muito desafiador porque exige muito mais de mim, né? Exige muito mais estudo, exige muito mais leitura, exige muito mais preparação. Porque eu não vou sentar aqui e falar de algum tema, eu vou falar de qualquer tema porque eu sou, né? Sou Tá cria, ligada? eu tô ligada, eu estudo, eu leio, eu me informo, eu troco com as pessoas, mas isso exige muito de mim. Então, acho que tem esse movimento das pessoas me reduzirem a ser uma coisa só, mas eu continuo provando para mim mesma e para essas pessoas que é possível, sabe? Que é possível quando se cria oportunidade. Até porque eu só estou onde eu estou hoje porque eu tive muitas pessoas que abriram as portas para mim. Foram poucas, sim, mas ainda assim essas pessoas acreditaram em mim, acreditaram no meu potencial e seguem acreditando para mostrar para mim mesma que é possível, mas de fato só se tiver oportunidade. Uma das coisas que você falou muito foi do apoio da sua família, né? E que, inclusive, você decidiu ser modelo na época da sua transição. Como é que foi o seu momento, assim, quando você decidiu fazer a transição? Porque eu sei que você era da igreja. A gente já conversou, né? A gente já Sim. conversou. Olha, é muito desafiador. Mesmo com todos esses desafios, para mim foi muito mais tranquilo do que para outras realidades de pessoas trans, porque eu tenho a minha família e eu tenho meus amigos. Meus amigos são, a grande maioria dos meus amigos são desde antes da minha transição. Então eu sei que isso não é uma realidade para todas as pessoas trans. E com a família nem se fala. Então, assim, a minha família sempre soube quem eu era, né? Eu sou, né, nasci na década de 90, né? Então eu cresci numa realidade sem muitas referências do que era ser uma pessoa trans. Então, sempre com muito bullying, né, com muita negação, sempre tentando ao mesmo tempo me colocar para dentro do armário, mas em contrapartida
como eu era uma criança, eu costumo falar para minha família hoje que eu não dava uma pinta, eu dava 101 dálmatas, porque realmente não tinha como esconder aquilo, sabe? As pessoas sempre viram. Então, as próprias pessoas do meu meio que me tiraram do armário. Eu não tive tempo para pensar quem era essa construção, sabe? Eu perdi muito tempo, eu perdi toda a minha infância e adolescência, porque as pessoas me tiraram do armário. Eu não tive tempo para pensar. Quando eu falei a primeira vez que eu era, né, gay, né, até então, era porque todo mundo já falava. Então eu comprei essa ideia e fui, assim. Mas aí, isso já com 15 anos. Então, eu com 15 anos eu já era da igreja, eu levei a minha família para a igreja. Então, eles tinham uma outra realidade, uma outra perspectiva de mim mesma que nem eu tinha, sabe? Então, quando aos 21 eu chego à conclusão, né, com acesso, com informação, que era possível ser quem eu era na realidade que eu vivia, eu comecei a falar, tá, e agora? Tipo, porque a realidade é, você expõe, né, que você é uma pessoa trans, automaticamente você corta o vínculo com a igreja, com religiosidade, você corta o vínculo com a família, com amigos, com a sociedade, e você vai viver, construir uma vida a partir dessa realidade. E aí eu juntei a minha família e falei, olha, sou uma pessoa trans. E eles, tá, tudo bem. A vida seguiu normalmente, assim, os conflitos familiares que eu tive, né, de expulsão de casa e tudo mais, eram mais por conta da nossa convivência que já estava muito desgastada. Mas, no geral, assim, é uma realidade até hoje muito tranquila. De eu conseguir colocar as minhas questões enquanto uma mulher preta, enquanto uma mulher que vivencia e experimenta ser uma mulher trans, né, na sociedade, é com muita tranquilidade, com muita facilidade, mas demorou um tempo assim para compreensão, mas no geral foi muito tranquilo porque eu sei que eles estão ali comigo para tudo, mas no geral não é uma realidade que a maioria das pessoas trans no Brasil, né, que a gente tem uma média de expulsão de casa em média de 13 anos de idade, e aí em paralelo a gente tem um índice de expulsão, de exclusão do âmbito, né, religioso, escolar, muito cedo também. Então, acaba que as únicas oportunidades que restam é o trabalho sexual, não que seja um problema, né, mas desde que sejam ofertadas outras realidades, outras possibilidades. E aí, quando não se tem outras oportunidades, o único meio que a gente tem para recorrer é esse. Então, eu sou uma pessoa grata por não ter esse caminho, sabe? Eu consegui driblar todos os percalços que me foram aparecendo, porque eu tive muito apoio e muito aparato familiar e de amigos. E vem daí a importância do apoio Sim, na vida de todo mundo, ainda mais uma mulher preta, trans, no país que mais mata trans no mundo. sem sombra de dúvidas. Muito E, assim, o importante. trabalho que você faz é muito bonito, de tudo que você fala, do seu ativismo, assim. E eu sei que quando você foi pro concurso também rolou uma polêmica com a roupa que você usou, né? E eu queria muito falar dessa roupa porque é lindíssima. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, maravilhosa. E foi você que escolheu, né? Que você Sim. homenageou Nossa Senhora Aparecida. Sim, então, eu venho desse berço católico, né? Então, eu era coroinha. Eu tinha essa ligação muito forte com Nossa Senhora desde sempre. Então, para quem não sabe, o traje típico, quando as misses escolhem o seu traje típico para um concurso, às vezes tem no concurso nacional, mas no geral é mais em concurso internacional. Então você escolhe um traje típico do seu país ou da sua região para que as pessoas que estejam acompanhando o concurso, isso também vale ponto, né, uma etapa eliminatória dentro do concurso, para que elas conheçam um pouco da sua cultura. E aí, quando eu fui eleita Miss Brasil 2020, na primeira reunião, quando a gente já estava voltando de São Paulo, eu falei assim: olha, o traje típico é a Nossa Senhora. Não tem outra possibilidade. E aí todo mundo, tá, todo mundo comprou a ideia, mas assim, como que vai ser isso? Né? Porque a gente sabe que qualquer pessoa dissidente que ouse, porque é uma ousadia, né? Uhum. Você ousar mexer com um elemento sacrossanto,
você vai receber uma enxurrada de represálias. Não só isso, mas também, tipo, processo e tudo mais. Você tá pronta para isso? Vamos. Eu não ia mudar de ideia. Já estava firme, convicta da minha ideia. E aí todo mundo começou a pensar, mas será que vale a pena? A arquidiocese vai processar? Será que a gente, como que a gente, né, se imune disso? Não, galera, vamos, vamos, vamos. Todo mundo acordou, pegou a ideia e fomos. Sendo que dentro desse contexto, eu viajei no dia 12 de junho de 2012. 2012, olha, 2022. E a minha roupa foi confeccionada em São Paulo. A minha roupa só chegou. Porque eu viajei uma semana antes, porque eu fui pro. Vocês ficam confinados, né? Tem várias. Não, porque o meu estilista, do meu guarda-roupa, no geral, foi o Kennedy. Inclusive, beijo pro Kennedy que tá comigo até hoje. O Kennedy, ele fechou minha mala, eu acho que com mais ou menos umas 50, 70 roupas, looks, para o confinamento, né? Que a gente fica lá confinada, tendo atividades e tudo mais. Até porque o Miss International Queen, ele é transmitido para a maior TV brasileira da Tailândia, para a maior TV aberta da Tailândia. Então, todo mundo venera aquele concurso lá. Então, tem todo um ritual de confinamento, de atividades, tudo é muito filmado, monitorado. Então, tem todo esse exercício. E aí, como eu já ia buscar minha roupa, meus looks de confinamento com o Kennedy, eu fui também buscar o meu traje de gala, os dois trajes de gala e o traje típico com um outro estilista. E aí, as roupas não estavam prontas. Isso uma semana de viajar, porque eu tinha ido a São Paulo para o Fashion Week. Então, eu desfilei, já fiz as provas de roupa, trouxe as roupas, trouxe uma parte da roupa que estava pronta e falei, seja o que Deus quiser. E vim. Se não der, não sei o que vai fazer, mas a gente vai dar um jeito. Quando chegou um dia do embarque, na verdade, eu embarquei no domingo, a roupa saiu de lá no sábado de manhã. E aí todo mundo naquela apreensão e fecha a mala, não sei o quê, lá. Pois bem, a roupa chegou aqui em São Gonçalo, era por volta de umas 8 e pouca, né? Da manhã, 8 e pouca da manhã. E aí a roupa não tinha forro, a roupa era toda na cabeça, não sei se vocês já viram, a roupa da Santa é um vestido com o manto todo na cabeça. Então, o peso maior da roupa era na cabeça. A cabeça não tinha forro, era só o arame. E não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada da roupa. A roupa só estava lá. Desmonta. E a gente tinha conseguido um estúdio, não dava tempo de ir para o estúdio, porque eu ainda tinha que me arrumar para ir para o embarque. E teve bateria, não sei o que, lá no aeroporto. Então, todo mundo estava chegando da minha casa para ir para lá, começou aquele caos. Tiramos tudo da sala, vamos improvisar um estúdio aqui mesmo, vamos fazer as fotos e o vídeo e seja o que Deus quiser. A roupa ainda estava com cheiro de cola, pra vocês terem ideia. Nossa. Fez Gente. o Igor, fez alguns ajustes à mão na roupa, vamos, fecha a mala e foi. Eu não ensaiei com a roupa, eu não sabia como funcionava a roupa. E antes do dia mesmo da apresentação da roupa, a gente faz uma foto oficial. Quando eu cheguei na Tailândia, acho que no segundo dia, a gente faz a foto oficial com os 3 trajes, né? Com o traje da preliminar, o traje da final e o traje típico. E aí depois a gente só vai usar ele na apresentação mesmo do traje, que é a noite do traje típico e do show de talentos, que a gente também tem que apresentar um show de talentos. Então, assim, eu não sabia como que estava a roupa. Eu deixei ela aberta lá no hotel para ela ir secando e fui viver a vida, né? Fui pro confinamento. Cara, quando eu botei, eu não aguentava. Assim, tem uns vídeos hoje que a gente ficou olhando. Cara, que eu ficava assim, ó, encurvada, porque eu não conseguia aguentar o peso da roupa. Fora que a concentração maior do peso era na minha testa. E eu era a primeira a entrar. Então, eu entrava, gritava o nome do país e ia apresentando a roupa. Gente, era um surto. Porque todas as pessoas amaram, porque qual é o intuito da roupa?
de quem está assistindo no Brasil. Porque quem ia assistir no Brasil tinha um fuso horário. Então, lá era de manhã, aqui ia ser já à tarde. Não, aqui era de madrugada. Quando lá fosse noite, aqui ia ser de manhã. Então, eu não sabia como é que ia ser a repercussão. Então, o maior intuito era que as pessoas olhem e saibam o que, que é. Sem precisar ir no Google, sem precisar de uma explicação. Então, esse era o maior objetivo. E ter uma identificação, uma conexão com o meu país, porque eu estou representando o Brasil. Então, né, temos o feriado da Santa, tem toda uma comoção, tem um santuário nacional. Então, as pessoas sabem do que se trata. Então, foi nesse sentido, né, de respeito, de devoção, pela conexão que eu já tinha. E aí, meu amor, quando amanheceu, o mundo veio abaixo. Porque eu estava assim, galera, é isso aí. As pessoas lá reconheceram o traje, falavam, a santa, a santa. E eu ficava lá durinha. E as pessoas reconheciam, até para ter esse ar do respeito, da devoção. E lá, eles queriam que ficava movimentando a roupa. E eu, tipo, Já tava não, pesando já na tava pesando, cabeça. não tinha como. Mas, assim, fluiu. No dia seguinte, acabou o dia, eu fui, né, dormir, porque a gente acordava muito cedo. A gente dormia mais ou menos de meia-noite, 1h da manhã, e acordava às 4. Nossa, eu ia acordar Então, Era um muito cochilo, né? mal-humorada. era um cochilo. Era um cochilo. E a gente trocava de cidade. Tinha dia que a gente trocava de cidade. Nossa. E eu, como fui sozinha, eu fui sem equipe, então tinha que acordar um pouco mais cedo para poder me maquiar, para já descer pro café da manhã já pronta. Então, com a roupa que eu ia usar, com a roupa que a gente ia trocar no meio do dia, então eu já descia com a minha malinha, com a maquiagem pronta e com o vestido para alguém fechar. Era assim. E aí, quando eu desci no dia seguinte, meu amor, o Instagram, assim, caos. Caos, xingamento, ameaça de morte, processo. Teve vereador, deputado, não lembro agora, que subia na tribuna com a foto minha de santa lá, que saiu em algumas matérias de jornal, imprimiram essa primeira página do jornal e ia para a tribuna com a minha cara, falando que ia me processar, enfim, só ladeira abaixo. Mas eu não sabia, assim, eu desconfiava, porque eu vi uma coisa ou outra, assim, mas não dava tempo. E aí, quando eu cheguei no Brasil, que aí me falaram, assim, eu fiquei apavorada. Eu não queria sair na rua, porque foi Imagino. muito assustador, assim, foi... Assim, se eu postar hoje uma foto da Santa, pronto. É enxurrada de novo. Tem que ir pro inferno, tem que morrer. Lá, lá, lá. As pessoas não conseguiram pegar essa. E eu acho que não conseguiram, não. As pessoas não quiseram pegar essa referência, porque já tiveram outras misses que não fizeram o mesmo, mas algo muito parecido, mas eram cis. Então o problema não era o concurso. O problema era uma pessoa trans estar usando. Porque eu não rebolei, eu não fiz o que Você não a fez nada que produção... desrespeitasse, né? Nada, absolutamente nada. Eu ficava lá paradinha, até no vídeo, né, que é de apresentação, eu só abria o braço e fechava de novo. Era o máximo que eu poderia fazer, pensando nessa referência. E aí, uma das das alegações era que eu tinha cometido o crime de vilipêndio, que é usar um elemento sacrossanto para com cunhos sexuais, sabe? Chocada. Foi loucura, assim. Chocada, porque assim, não existe outra justificativa que não seja Não tem. essa. Sim. Nenhuma. Não, Não tem justificativa. É simplesmente porque eu sou uma pessoa trans e era um concurso para pessoas trans. Porque outras mulheres cis já usaram e não teve essa repercussão toda, sabe? E você como, enfim, Miss Brasil 2020, estamos 4 anos depois, 2024, como você vê esse cenário aí? Porque, como você falou, você foi a Miss que teve o maior reinado, né, durante esse período. Como você vê esse cenário atual agora do nosso país? Então, o Mundo Miss, e aí depois que eu fui a Miss Brasil, passei o título, né, passei a coroa para minha sucessora, que é a Santorini, que é minha amiga pessoal. Depois disso, eu continuei me envolvendo com concursos, né, apresentando na parte de produção e tudo mais. E aí a gente esbarra em algumas questões,
né? Que as pessoas ainda têm esse imaginário de que concurso de beleza é algo muito fútil, né? Que é só para eleger quem é a mais bonita. Como eu falei no início, cada concurso tem um propósito. O Miss Beleza T Brasil, que é a franquia de qual eu sou a Miss Brasil, ele vem com essa ideia, com esse ideal de promover não só a beleza, mas também de autenticidade, de carisma, mas também de quebrar esse imaginário social de que a mulher trans tem que ser aquela padrão, aquela gostosona, aquela perfeitona. Eu, inclusive, sou uma quebra disso, porque até então, juntando com a outra franquia, só tinha tido uma Miss Negra. Né? Então, isso já mostra, né, um pouco do retrato. Se a gente pegar outras franquias como o Miss Universo, que é um dos mais conhecidos, pouquíssimas mulheres negras. A última que eu me recordo, não, depois da Raíssa Santana, teve a Mona Lisa Alcântara, que eu acho que, se eu não me engano, acho que foi 2018. Então, assim, 2017 2018. Então, tem um lapso muito grande, assim. Sempre são mulheres muito padrão, branca, né, com esse ideal eurocêntrico. Então, cada concurso tem um ideal. Se a gente pega o Miss Mundo, ele é chamado de beleza com propósito. Então, a Miss, ela tem que estar ligada com alguma pauta, né, com alguma causa social. Então, os concursos, eles têm muito fundamento, eles têm muito a agregar, mas aí a gente esbarra, por exemplo, nos patrocínios. A Miss, se eu não me engano, a Amapá do Miss Universo, não sei se foi a Amapá, mas é de alguma região mais distante, ela teve que renunciar porque ela não tinha recursos para vir para São Paulo, que está acontecendo agora o Miss Universo. Ela não teve recursos para vir para o Miss Universo, para participar do Miss Universo. Então a gente ainda esbarra nessas questões, né? Da questão de achar que é algo muito supérfluo, e aí automaticamente as empresas, as marcas, elas não querem se associar, e aí se é um concurso para mulheres trans, menos ainda. Então a gente não tem mais que tinha anteriormente, né, alguns anos atrás, tinha essa relação com a TV aberta, né, que já foi transmitido, se eu não me engano, no SBT, na Band e na Rede TV, mas acho que o que mais ficou marcado no imaginário era na Band. Uhum. Então, depois disso, não tem mais. Então, aí já afasta muito do grande público. Então, acho que traz esse imaginário cada vez mais distante. Então, acho que a minha realidade de outras meninas que continuam fazendo ecoar é, essa necessidade de que, sim, é um movimento importante, necessário, que não cultiva só a beleza pela futilidade, aquela coisa mais rasa, de que é um movimento importante, de que tem mulheres incríveis que fazem esse movimento acontecer e que tem muita gente produzindo concursos pelo Brasil afora e que tem diversas oportunidades para meninas tanto dentro, tanto fora dos padrões, né, estabelecidos, de terem a possibilidade de ter a sua história a ser contada, sabe? Para uma grande massa de pessoas. E assim, saindo um pouco desse mundo de Miss, nosso tempo está acabando, mas eu preciso te perguntar. Você apresentou a Marcha Trans no Rio, você foi apresentadora, você também apresentou dançando, né? Como Chica Manicongo, que é o samba enredo da Tuiuti no ano que Isso. vem. E queria que você falasse um pouco da importância disso, assim, porque Chica foi a primeira mulher travesti brasileira, não é isso? Isso. E queria que você falasse só um pouquinho disso. Então, eu sou muito ligada no carnaval, né? Já fui musa aqui em algumas escolas no Carnaval de Niterói, que inclusive o Carnaval de Niterói é um grande potencializador, um catalisador de artistas que fazem o carnaval tanto na Intendente Magalhães, que é lá do Rio, tanto no carnaval da Marquês de Sapucaí, da série Ouro, do Grupo Especial. Então eu tenho uma ligação muito forte com o carnaval desde sempre. Sou uma apaixonada pelo carnaval. E a primeira escola que é muito louco, né? Porque a primeira escola que eu desfilei na Marquês de Sapucaí foi o Paraíso do Tuiuti, lá em 2014. Então, hoje, e o Tuiuti, ao longo dos anos, ele vem sempre trazendo pautas muito importantes e muito relevantes, né? Esse ano, no carnaval desse ano, foi a história do João Cândido, né? Que é o marinheiro, né? Que teve lá a questão da revolta na Marinha. Então, sempre traz
movimentos político, cultural, social muito importantes para a sociedade brasileira. E dar luz à história de Chica é fundamental, porque a gente pensa hoje que esbarra na realidade que o carnaval ainda é muito elitista, muito machista, muito racista, e que grande parte das pessoas, principalmente LGBTs, pretas, pobres, periféricas, que fazem esse movimento do carnaval acontecer, para o carnaval de fato ir para a rua, essas pessoas muitas vezes elas não conseguem acessar esses espaços, principalmente da Sapucaí, se a gente for colocar, né, num espectro mais amplo, ou de ter as suas histórias contadas sendo enredos, né, sendo os grandes protagonistas, né, das histórias que vão ser contadas na Sapucaí. Então, acho que dá luz, dá ênfase, de uma forma positiva, de uma forma que engrandece a história de Chica, eu acho que já, por si só, já é muito incrível. E ter pessoas trans, né, e travestis fazendo parte desse movimento é um movimento assim surreal. Eu estive no lançamento, né, dos enredos junto com a Tuiuti, né? Eu fui uma das chicas lá no palco, foi assim incrível, minha roupa quase pegou fogo, mas ficou tudo bem no final, foi muito incrível. E agora, no domingo, né, apresentando a Marcha Trans, eles também estavam presentes, então a gente sambou lá, foi incrível. E fazer esse movimento mesmo, para que as pessoas trans estejam, porque também tem esse movimento, né, de às vezes as escolas contarem as histórias de protagonistas e no final eh, terem outros, por exemplo, colocar uma mulher cis para interpretar a Chica lá, sabe? Então, fazer esse apelo mesmo, sabe? Tipo, tu te convide mulheres trans, mulheres travestis, para serem as protagonistas desse enredo que é tão potente, que é tão incrível e com certeza vai ser revolucionário na história da Marquês de Sapucaí. Eu ia até te perguntar isso, a gente pode te esperar na Sapucaí como Chica? Será? Ah! Fica aí esse grande questionamento. Com isso, eu termino o programa de hoje. Muito obrigada, Ela. Foi um prazer Muito te ter por obrigada, aqui. galera. Foi um Eu prazer. amei a sua história. Espero que a gente possa conversar mais e mais vezes, porque a gente ainda tem muito assunto pra falar. Sim. E é isso, esse foi o Fala Cria de hoje, galera. Muito obrigada. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir. Eloá, fala o seu Instagram. Meu Instagram é Eloá Rodrigues. É isto, bora? É isso, vambora. Obrigado, Eu Eloá. que agradeço. Obrigado vocês que assistiram a gente e até a próxima.